Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula do curso de redação online gratuito para o Enem. Hoje eu vou falar sobre coerência. Lembra que na aula anterior eu falei sobre os 4 tipos de coisas que você tinha que cumprir no seu texto dissertativo e argumentativo? O quarto item era exatamente a organização do seu texto. E a coerência é fundamental para isso. O que é coerência? A coerência é exatamente a ligação, a ideia lógica do seu texto. Como você desenvolve a sua ideia, a sua argumentação e a sua opinião. E ela pode ser de 2 tipos, interna ou externa. A coerência externa é a compatibilidade entre a sua ideia e a realidade. Muita gente acha que o erro de coerência externa pode passar batido por ser uma opinião pessoal, mas uma opinião que vá contra conhecimentos da realidade não é uma opinião, é falta de coerência externa. Por exemplo, se você fala que a Terra é plana ou que não existe gravidade, isso não é uma opinião pessoal, não é uma opinião sua. É falta de coerência externa, pois existem várias pesquisas, vários conhecimentos científicos que provam que a sua opinião, na verdade, não é uma opinião, é um erro grave de coerência externa. Por isso, muita gente perde ponto na redação do Enem exatamente porque coloca um posicionamento, uma opinião que é incoerente, porque a banca não vai avaliar se a sua opinião é correta no sentido de concordar com o que ela própria pensa. Ela vai te dar pontos se você argumentou bem, se você defendeu bem a sua opinião. Não se ela está certa ou errada, mas se você coloca uma opinião que é incoerente, que vai contra o conhecimento de mundo, você não vai pontuar, porque isso não é uma opinião. O essencial para você fazer um texto sem cometer esse erro de coerência externa é sempre ler notícias e sempre que você colocar uma ideia, veja se aquilo é uma opinião sua ou se é uma falta de coerência, uma falta de conhecimento de mundo, tá? E se você coloca uma opinião que vá contra uma grande leva de pesquisas ou opiniões, então procure sempre fundamentá-la muito bem. Sempre procurar pessoas, pesquisas, dados que comprovem que aquela sua opinião não é totalmente incoerente externamente, tá? Agora, a coerência interna pode ser de 4 tipos. A primeira delas é repetição. Quando no seu texto você repete muitas palavras, muitas expressões, não consegue encadear uma frase em outra, um período no outro, um parágrafo no outro, e o seu texto fica muito repetitivo, cansativo para quem está lendo. E também ele vai mostrar que você não domina pronome, não domina conjunção, não domina a própria estruturação de uma frase, da frase, de modo que não fique repetindo palavras. O mais famoso caso de repetição é o queísmo, que é quando você repete muito a partícula que e fica dando o eco que. O outro tipo de coerência é a coerência por progressão, que é quando o seu texto não segue uma progressão lógica. Fica a mesma ideia em todos os parágrafos. Você fala sempre a mesma coisa, não muda o assunto, não troca a fita, não troca o CD. Você está sempre falando a mesma coisa de maneiras diferentes, de maneiras disfarçadas. Parece que você está querendo enganar o leitor e querendo mostrar para ele que você está defendendo um texto com várias ideias, mas no fundo é sempre a mesma. Então, o ideal é que o seu argumento 2 seja uma progressão lógica do seu argumento 1, para o seu texto ficar todo encadeado. O outro tipo de coerência é a coerência por relação. A sua ideia defendida no seu texto não tem relação nenhuma com o tema que foi proposto, e aí, em caso mais grave, você pode tangenciar o tema ou fugir do tema, que é quando você fala uma coisa que não tem relação nenhuma com o tema proposto. E pode acontecer também a falta de relação no próprio desenvolvimento do seu texto, que é quando, por exemplo, você faz afirmações, coloca suas ideias, coloca a sua opinião e você tira uma conclusão que não tem nada a ver. O outro tipo de coerência é a não contradição. Muita gente não percebe que falou coisas contrárias, defendeu ideias totalmente opostas no texto. Às vezes até por
inocência. Por exemplo, uma pessoa que começa um texto falando sobre o aborto. E aí fala assim, o aborto é inadmissível, ele não pode existir porque o feto o feto não opina, o feto tem direito à vida e o feto tem que ter o direito de se defender. E aí depois coloca uma vírgula e fala assim, mas em casos de estupro e em casos de má formação do feto pode ocorrer aborto. Ou seja, a sua opinião está totalmente contraditória. Como que você fala duas coisas opostas, como no sentido de você estar fazendo uma ressalva? Não, não tem que existir ressalva, porque isso mostra que você está sendo contraditório. Então essa foi a nossa aula de hoje, que é a aula sobre coerência. E a próxima aula vai ser sobre coesão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no meu canal e vamos seguir juntos nesse curso de redação online para o Enem. Espero que você consiga uma boa nota. E se você quiser saber mais sobre o local que eu estou gravando esse vídeo aqui em cima, que é o Partenon, na Grécia. Se você quer saber mais sobre esse lugar maravilhoso, se quer saber mais sobre essa viagem, então me siga no Instagram e olha nos destaques. Tchau!